Olá, tudo bem? Quando Maquiavel, através de O Príncipe, explica a Lourenço de Médici sobre os principados mistos, ele socializa alguns ensinamentos que podemos retomar para refletirmos um pouco sobre a guerra da Ucrânia. O primeiro desses ensinamentos é que quando uma potência estrangeira se aproxima do seu território, ela vai tentar minar, ou seja, diminuir o seu poder e a sua autoridade. E que antigos aliados seus vão se aproximar dessa potência e estabelecer um agregado, no sentido de se vingar ou fazer frente ao seu antigo senhor. Então, quando a OTAN se aproxima do leste europeu, as antigas repúblicas soviéticas acenam para essa aproximação, no sentido de diminuir a influência russa naquela região. Um outro ensinamento de Maquiavel é que uma guerra, quando inevitável, não é possível fugir dela. O máximo que você consegue é adiá-la. Mas isso é perigoso, porque possa ser que você consiga adiá-la até o momento em que você esteja em desvantagem. Tá? Então, o sentido disso é que a Rússia optou por guerrear na Ucrânia para que um dia não tivesse que guerrear em próprio território russo. Então, quando tudo isso ali é consequência das relações internacionais, né? E que são relações sempre complexas, tá? Então não é tão simples assim apontar claramente quem seria o vilão e quem seria o herói nesse conflito aí da Ucrânia, tá bom? Uma vez que essas relações internacionais são muito dinâmicas e nesse caso em questão, né, chegou-se a um ponto de ruptura na qual de maneira irracional houve ali o abandono da diplomacia, que foi substituída por uma política mais bélica e hostil, que de certa forma sabia-se que em algum momento poderia acontecer. O que não dá para entender mesmo é a posição de dependência energética da Rússia que a Europa Ocidental se colocou. Tá? E isso é muito consequência ali de lideranças fracas, populistas, e que ignoraram ali as políticas, as teorias políticas internacionais. Um exemplo disso foram os 16 anos da chanceler Angela Merkel na Alemanha, marcada ali por uma apropriação dos discursos identitários e da crise migratória para garantir o apoio da centro-esquerda, e mais o abandono ali de tecnologias alternativas na área energética para garantir a coalizão com o Partido Verde. Mesmo sabendo que tudo isso deixaria ali, faria com que a Alemanha se tornasse, dentro da Europeia, o principal país dependente energeticamente da Rússia, né? E que provavelmente um dia seria o mais afetado quando essa conta chegasse. Sobre essa parte, né, de você lidar com algo que é inevitável, um dos ensinamentos de Maquiavel é que, né, tem um trecho lá do Príncipe em que ele diz da tísica, que era a tuberculose naquele momento, dizem, né, os médicos que a princípio é fácil de curar,
mais difícil de identificar. Mas, se a mesma não for identificada e medicada, torna-se fácil de ser identificada, diagnosticada, mais difícil de tratar. Né? Traduzindo o que o Maquiavel quis dizer aí, é que quando um problema for inevitável, o príncipe, né, o chefe de Estado e de governo, tem que ter a habilidade de se antecipar a esse problema e remediá-lo, para que não se transforme em uma bola de neve e que o tempo não corroa a sua autoridade. Tá? Então, por isso que eu destaco aqui, que não dá para colocar essa questão da crise energética apenas na guerra. Tá? Era um problema inevitável que foi virando uma bola de neve, muito ali por incompetência das recentes e atuais lideranças ali europeias. Para vocês terem uma ideia, 60% do petróleo e dos derivados produzidos pela Rússia são exportados para a Europa Ocidental. E 40% do gás utilizado na Europa Ocidental é importado ali da Rússia. Né? Então, se Putin cumprir com sua ameaça de cortar a logística energética em retaliação às sanções ocidentais, a Europa, além de enfrentar um colapso econômico, vai ficar parcialmente no escuro e no frio, tá bom? Então, espero que vocês reflitam um pouco sobre esse tema, principalmente ali sobre a importância de se eleger líderes que realmente saibam ali discernir e equilibrar, né, o papel de um chefe de Estado e um chefe de governo, e que não tenham suas atenções apenas voltadas ali para a eleição e coalizões políticas com o intuito de se perpetuar no poder. Tá? Política é algo muito sério e é o carro que dirige ali coletivamente as nossas vidas. Aqui no canal tem até um vídeo que eu falo bem sobre isso ali, sobre a necessidade de discernir e equilibrar ali o papel do chefe de Estado e do chefe de governo, principalmente nos países onde ambos são a mesma pessoa. Tá? Então, espero que tenham gostado. Continuem aqui no canal para receber os próximos vídeos, tanto sobre política quanto sobre saúde. E obrigado pela presença. Até mais.